Fala galera, mais uma vez aqui, eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão 2017, Copa do Brasil e Primeira Liga. E Primeira Liga existe mesmo, vai ter jogo. A Primeira Liga está nas quartas de final e tem dois cariocas nesses jogos. Tem Fluminense e o Flamengo. O Fluminense joga contra o Londrina fora de casa e o Flamengo pega o Paraná em casa. Mas o Flamengo vai fazer esse jogo em Cariacica, vai fazer esse jogo no Espírito Santo. Bom, então vamos falar desse jogo aí do Flamengo, que vai jogar no Espírito Santo contra o Paraná. Jogo único e o empate é do Flamengo. Então vamos lá, meus amigos. Flamengo e Paraná, jogo único pela Primeira Liga. Bom, o Rueda começou no Flamengo aí, 4 jogos, nenhuma derrota, não tomou nenhum gol, 3 vitórias e um empate. Agora ele vai para a Primeira Liga, um outro campeonato que está nas quartas de final, que provavelmente deve esquentar quando chegar às semifinais e finais. Mas qual é o problema do Rueda agora? O Flamengo está em 4 competições. 4. Vai ter que ter elenco. O Flamengo está na Primeira Liga, que está nas quartas de final. Se o Flamengo passar, as semifinais já parece na outra semana. Depois, o Flamengo está na decisão da Copa do Brasil, que o primeiro jogo já é semana que vem, dia 7. O Flamengo está no Campeonato Brasileiro, dando uma arrancada aí, com o sonho ainda de chegar entre os primeiros. O Flamengo está em 5º local, coladinho ali no Palmeiras e no Santos. Um pouquinho afastado do Grêmio e bem afastado a 15 pontos do Corinthians. E o Flamengo ainda está na Sul-Americana, que pega a Chapecoense. E todos esses jogos do Brasileiro é uma sequência. Mas Copa do Brasil, Sul-Americana e Primeira Liga estão nos momentos decisivos tudo em setembro. O Flamengo só vai ter decisão em setembro e vai ter que ter elenco. E por causa disso, provavelmente o Rueda vai colocar um time misto, uma molecada, jogadores que estão tendo poucas chances nesse jogo contra o Paraná. Não é que está deixando a Primeira Liga de lado. O problema é que a Primeira Liga entrou numa fase justamente onde o Flamengo tem um monte de decisão para se tomar. Então, acredito eu, pelo que eu vi, pelo que eu li, o Rueda vai colocar alguns jogadores que não estão tendo muitas oportunidades. Vai dar, de repente, oportunidade para o Conca. O Conca fez 2 partidas só com o Zé Ricardo e provavelmente o Zé Ricardo, se pudesse, não colocava ele nenhuma vez, que ficou visível que o Zé Ricardo e o Conca, os bicos, não estavam se batendo direito, eles não estavam falando na Primeira Liga. Estava claro que tinha um problema sério ali entre o Zé Ricardo e o Conca. Isso era claro, só ninguém extrapolou enquanto o Zé Ricardo estava lá para não perturbar mais o ambiente. Mas provavelmente ele vai dar uma chance para o Conca, que o Conca já até ia viajar com a delegação. Alguns jogadores que estão tendo pouco espaço, o Gabriel, o Mancoejo, o Ronaldo, o zagueiro do Flamengo que é da base, ou seja, ele vai dar oportunidade para esses jogadores que estão tendo pouca oportunidade. Provavelmente ele vai colocar o Everton Ribeiro para poder rodar, vai colocar o Giovani. O Flamengo, mesmo poupando todos os titulares, os jogadores que vão substituir, o time do Flamengo continua forte, continua muito forte, porque o Flamengo tem elenco. É essa hora que o elenco faz diferença. E tem time que, se tiver essa situação igual do Flamengo, vai ficar complicado, não vai poder poupar muito. Vou dar exemplo. O Corinthians é um que ali que, se tiver em 3 competições nesse esquema que o Flamengo treina, não vai ter como poupar muito, porque ele não tem muito elenco. O Botafogo, a mesma coisa, não tem muito elenco. O Fluminense, que o Fluminense está em 3, está na Primeira Liga, está na Sul-Americana e está no Campeonato Brasileiro. O Abel vai ter que se virar se as datas começarem a bater muito junto. Se tiver jogo domingo, quarta, sábado, quarta, vai ficar complicado. O Flamengo tem um elenco extenso. Então ele vai poder utilizar a garotada que tem da base. Parece que o Rueda já puxou
garotos que estavam lá na base, puxou para ele poder colocar nesse jogo, e alguns jogadores que ele quer testar. Como ele chegou há pouco tempo, ele quer olhar todos os jogadores para não ser injusto com ninguém, para não ser injusto com ninguém. Vai dar chance para todo mundo poder correr e todo mundo mostrar para o treinador que tem condição de estar ali disputando vaga. O Flamengo vai jogar contra o Paraná. O Paraná é um time conhecido, disputou já Série A, já teve grandes resultados no Sul, e o Flamengo vai ter que tentar lá, mesmo sem entrosamento, mas pelo menos os jogadores sabem qual é o esquema do Flamengo. O esquema do Flamengo com o Reda agora fica muito claro. Ele fecha a casinha ali, continua tocando a bola, ele vai continuar tocando a bola, ele vai colocar jogadores abertos ali. Provavelmente, como o Flamengo está na busca, se o Flamengo empatar, o Flamengo se classifica, provavelmente o Paraná vai se abrir um pouquinho. De repente o Paraná vai ficar fechadinho no primeiro tempo, e no segundo tempo, se tiver empate, o Paraná o empate não serve, ele vai partir para frente. Aí vai dar brecha ali para o Flamengo. E provavelmente ele vai levar o Vinícius Júnior para dar mais rodada ao Vinícius Júnior, vai levar o Everton Ribeiro, o Giovani para um lado. Olha só a frente, se ele levar esse pessoal da frente ali, ele colocar de um lado o Vinícius Júnior, do outro ali o Giovani, colocar ali na frente, de repente o Paquetá ou o Viseu, colocar o Everton Ribeiro no meio. Pô, o meio da frente, esse time reserva do meio para frente do Flamengo é mais forte que a maioria dos times que estão no Campeonato Brasileiro. Esse é o reserva. E bem trabalhado, dá para o Flamengo ganhar do Palmeiras sim. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, porque vai faltar entrosamento. Porém, vejo condições do Flamengo se classificar e passar para outra fase. Se o Flamengo se classificar e passar para outra fase, para a semifinal da Primeira Liga, ele vai pegar o vencedor de Internacional e Atlético Mineiro, que aí já é um jogo mais interessante. É um time que está na Série B, mas está em primeiro lugar lá. O Internacional começou derrapando, o nego achou até que o Internacional poderia não subir. Ele deu engrenada, agora já é o líder, como todo mundo imaginava que o Internacional ia acontecer, ia ser líder da Série B e ia subir. E o outro Atlético Mineiro, que vem aí derrapando muito, tem um bom elenco, mas vem derrapando muito, apesar da última rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético ter vencido a partida da Ponte Preta de virada. Porém, isso aí é assunto para depois. O que importa é que o Rueda vai ver alguns jogadores que ele não está tendo condição. O time titular do Flamengo vai descansar um pouquinho, vai ficar no Rio treinando, porque em setembro o Flamengo só tem pauleira, é decisão de Copa do Brasil, é jogo eliminatório contra o Chapecoense pela Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro ele querendo engrenar, tem a segunda partida da final da Copa do Brasil. Se o Flamengo passar pelo Paraná, aí já vai ter a semifinal da Primeira Liga logo em seguida, e depois da final, ou seja, é momento de decisão. O Rueda pode ter a sorte de a falta de sorte de não ganhar nada, mas também ele pode ter a sorte de ter chegado há pouco tempo no Flamengo e ganhar pelo menos os 2 títulos aí, que é a Primeira Liga e a Copa do Brasil. Vamos ver o que dá. Elenco o Flamengo tem, time tá começando a ter, que o Flamengo tinha um elenco, mas não tinha muito um time, agora tem elenco que tá começando a formar um time. Você já vê a cara de um time, o time sabe o que vai fazer, não tá afobado. Só para terminar, é lógico que o time deu uma mudada. O time com o Rueda deu uma mudada. O time é diferente do time do Zé Ricardo. Não tem como negar. Os jogadores poderiam estar fazendo corpo mole? Não acredito muito, mas poderiam ter alguns jogadores ali que não estavam gostando do esquema do Zé Ricardo. Isso acontece. O jogador tem uma visão, que ele está em campo, ele tem uma visão, mas o treinador tem outra. Ele até joga, mas ele não está confortável da maneira como o treinador está colocando. Isso acontece. Para quem jogou bola sabe disso. O treinador, o esquema é esse, mas o jogador em campo fala, pô, esse cara tá errado. Pô, mas como é que eu vou contestar ele? Eu posso até falar, mas de repente ele não vai aceitar, eu me queimo com o cara. Então é melhor eu ficar quieto. Então tem jogadores sim. E de repente, o que o Rueda chegou e fez era justamente o que os jogadores queriam. O quê? Dar mais uma estabilidade atrás. E o Zé Ricardo não dava ou não conseguia fazer isso. E o Rueda conseguiu e parece que abraçou o grupo inteiro.
Bom, vamos ver como vai ser esse jogo na quarta-feira aí entre Flamengo e Paraná. Terminado o jogo, eu venho aqui fazer a nossa resenha aqui sobre o resultado. E antes de terminar, só um detalhe. Teve uma polêmica aí no jogo aí do Vitória contra o Corinthians, que o Mancini falou sobre a imprensa paulista, que a imprensa paulista tem que olhar para os outros estádios, que São Paulo não não existe só o São Paulo como centro de futebol, tem outros estados e o Brasil é muito grande. Alguns criticaram o Mancini, mas eu já estou começando a ver agora jornalistas baixando a cabeça e falando que realmente o Mancini está certo. Quando o time que não é de São Paulo vai jogar contra qualquer time paulista, eles não falam, o outro time ganhou. Eles falam, o nosso time perdeu. Ele tira o mérito da vitória e fala que foi o time que perdeu. Isso sempre aconteceu. E não acontece pouco não, acontece muito. Mas eu estou batendo palmo para alguns repórteres, comentaristas da imprensa paulistas que estão assumindo isso. E fazem isso mesmo, tem bairrismo mesmo. Quando o time paulista perde, ele perdeu, não foi o outro time que ganhou. E no caso aí o Vitória foi lá e ganhou do Corinthians. E o Corinthians jogou bem, mas o Vitória ganhou. Mas eles não falaram do Vitória ganhando, eles falaram da derrota do Corinthians. Então, o Brasil é muito grande, e existe outros times. O tanto que, se a gente pegar aí a final da Copa do Brasil, não tem ninguém de São Paulo. Então, existe vida fora de São Paulo, tá? Meus amigos, um grande abraço, curtam aí, compartilhem, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Após o jogo eu vim aqui falar o resultado. Um abração, fui!